Bom, turminha, vamos lá continuar mais uma segunda aula aí de deslocamento de equilíbrio químico, né? Então, a gente falou aí, agora há pouco, né, no outro vídeo, sobre o deslocamento, né, como que ele acontece por uma perturbação e depois o equilíbrio tenta sofre um deslocamento onde a reação depois tenta ficar em equilíbrio novamente. Isso é natural porque as reações elas têm que ter uma estabilidade, né, pessoal? Então vamos lá. Então a gente viu que tem essas perturbações e o sistema tenta voltar em equilíbrio e que o químico Le Chatelier que analisou isso aí e ele determinou fatores, né? 3 fatores aí que causam essa perturbação no equilíbrio, numa reação em equilíbrio, que provocam esse deslocamento. Então vamos lá. Aqui, turma, eu coloquei concentração, temperatura e pressão, que foi os 3 fatores que Le Chatelier estudou e propôs aí para que ocorra essa perturbação em um equilíbrio químico. Então eu coloquei aqui concentração, temperatura e pressão. Vejam que eu coloquei a mesma fórmula, pessoal, a mesma reação química, ó. 1N2 mais 3H2 mais 2NH3, que é uma amônia, né? A molécula da amônia. A amônia aqui é um gás. Porque, por sinal, pessoal, é muito tóxico, né? Como aquela explosão que teve acho que foi agora que apareceu em Dubai, não sei, nos Emirados lá, algum país lá do Oriente Médio, aquela explosão que apareceu, que noticiou nos telejornais, né? Uma explosão muito forte. Pelas que eu olhei, estavam investigando uma quantidade muito grande de nitrato de amônia concentrado num galpão. Então, é um gás aí muito tóxico em grandes concentrações. Então, ó, 1N2, 2 nitrogênio, 3H2, hidrogênio, que formam uma amônia. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa, só que variáveis diferentes. Quando a gente trabalha com concentração, pessoal, que é esse símbolo aqui, ó, concentração, sempre vai ser esse símbolo de colchete. Então, se a gente trabalha com uma concentração, ela pode aumentar ou ela pode diminuir nenhum dos participantes sair da reação. Se a gente pegar como exemplo aqui o H2, pessoal, o H2, sempre que por exemplo, esse participante H2, eu vou aumentar a concentração dele, toda vez que eu aumentar a concentração de um participante, ele vai deslocar, né? Deslocar, que é o nome aí do conteúdo, deslocamento, para o lado contrário. Nesse caso aqui, o H2 está aqui, ó. Então o deslocamento vai ser para o outro lado. Vai ter um deslocamento para o lado da amônia. Se eu tiver, no caso, se eu aumentar a concentração, eu vou deslocar para o lado contrário. Se eu vou diminuir a concentração, pessoal, no caso aqui eu desloquei para a direita, né? Para o lado contrário. Estou na esquerda, fui para a direita. Por exemplo, se eu pegar o NH3 e diminuir a concentração dele, qual que é a regra? Ele desloca pelo participante com menos quantidade de concentração. Então, no caso aqui, se eu diminuir a concentração do NH3, ela vai deslocar para a direita também, para o lado dele. Porque quando eu diminuo a concentração, ela desloca para o lado do participante que tem menos concentração. Então, se eu diminuir a concentração aqui do NH3, ela vai deslocar para o mesmo lado dele, porque eu diminuí a concentração. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é como que a concentração influencia no deslocamento aí de uma reação. Agora a gente vai para o próximo tópico, turma. Lembrando, né? Sempre esse princípio. Então, a reação tem que estar balanceada. Ó. 2 nitrogênio aqui, 2 aqui. 3 vezes 2, 6 hidrogênio aqui, 2 vezes 3, 6 hidrogênio lá. Sempre balanceado, para a gente poder
trabalhar com um sistema aí em questão de equilíbrio, né? Equilíbrio dinâmico, né? Onde está o movimento aí de reagentes e produtos. Uma reação inversível. No caso da temperatura, pessoal, o que determina para a gente ver se a temperatura aumenta ou diminui vai ser o ΔH aí dessa reação. Por exemplo, aqui é a mesma reação aqui da concentração, só que eu tenho um ΔH de menos 22 kcal. Quando eu tenho um ΔH negativo, o que nos remete a ter uma reação exotérmica, pessoal? Uma reação onde o calor fica do lado do produto. Então, numa reação que eu tenho exo, né, térmica, ela sempre vai ser aqui, ó, numa reação direta, exotérmica, porque eu tenho reagentes que formam produtos mais calor. Se essa aqui, como essa não é ela é uma reação reversível, direta e inversa, se a direta é exo ou exo, a inversa é endo, né, pessoal? Endotérmica, né? No caso, a inversa é endo, que é o que? Absorve calor. Então, vamos lá. Se a gente for trabalhar com a temperatura, toda vez que a temperatura aumentar, ele desloca para a reação que está exo. Toda vez que a temperatura aumentar. E toda vez que a temperatura baixar, ele desloca para o lado que está endo, né? Para a reação inversa. Então, eu aumentei a temperatura, eu vou ter o quê? O sistema deslocado, né? Para a parte exo, né? Que esse caso é o produto, na reação direta. Se eu diminuir a temperatura, eu vou estar deslocando ela para a reação inversa aqui, ó, na reação endo, né? Que endo que está voltando aí na reação inversa, beleza? Então, aumentei a temperatura exo e diminui enso. O que determina aqui, pessoal, é o ΔH. Se esse ΔH fosse positivo, por exemplo, a reação direta seria endo, porque ΔH positivo eu estou absorvendo calor, né? Então, positivo. Então, eu tenho produtos, ΔH dos produtos é maior do que o ΔH dos reagentes. Um menos o outro fica positivo. No caso da exo, o ΔH dos reagentes é maior do que os produtos, por isso que fica com sinal negativo, né? Ok? E por último, turma, a gente vai ver um pouquinho da pressão. Só que na pressão tem um porém. A pressão tem uma relação muito forte com o que, pessoal? Volume. A pressão tem uma reação muito forte com o volume. Por quê? Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume do sistema. E a recíproca é ao contrário. Se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A gente viu isso aí, estudo dos gases, né? Então, se eu tenho um êmbolo aqui, eu tenho aqui uma quantidade aqui de substância e eu tenho uma pressão. Se eu diminuo essa pressão, né? Eu baixo essa pressão. Se eu aumentar a pressão, né? Que eu vou baixar o êmbolo, eu vou diminuir o volume. Olha o volume aqui, ó. A pressão vai aumentar. E ao contrário, se eu tirar a pressão aqui, ó, para cá, aumentar a pressão para cá, eu aumento o volume. Olha o tamanho do meu volume agora. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Isso aí ocorre numa transformação isotérmica, né? Onde que a temperatura é constante. Então, como que a gente vai saber, pessoal, numa reação química, que determina volume, por exemplo? Ó? Como que eu vou saber aqui qual que é o volume aqui nessa reação? O que determina isso é os coeficientes estequiométricos, pessoal. Tem a ver com volume, tem a ver com mol, moléculas, átomos, número de Avogadro. Então, tudo isso determina. Então, se eu tiver aqui, pessoal, desse lado, quantos volumes eu tenho? Eu tenho 2 mols de amônio, então eu tenho 2 volumes. Desse outro lado, eu tenho
Quantos volumes aqui, ó? 1 do nitrogênio mais 3 do oxigênio, eu tenho 4 volumes. Então, pessoal, se a pressão aumenta, que é uma perturbação aí nessa reação, o que acontece? Sempre ele desloca para o volume menor. Quem que tem o menor volume, ó? NH3. Então ela vai deslocar para a direita, porque se eu aumento a pressão. E assim, pessoal, se eu diminuo a pressão, eu vou deslocar essa reação também, pessoal, porque se eu diminuo a pressão, o que acontece com o volume? Eu aumento a pressão, eu aumento por volume. Desculpa, pessoal. Se eu aumento a pressão, o volume é menor, tá certo? Se eu diminuir a pressão, eu vou para o meu volume maior, não é volume para não. Eu desloco o volume para o volume maior. Então, pessoal, por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, o volume diminui. Aqui, ó, o volume diminui. Se eu diminuo a pressão, né? Diminuo a pressão, o volume aumenta. Porque, olha só, eu tenho uma quantidade aqui, eu estou com uma pressão em cima. Se eu diminuo a pressão, meu volume aumenta, ó. Se eu aumento a pressão, meu volume diminui. São inversamente proporcionais. Então, turma, essas são as 3 formas de a gente verificar numa reação reversível como que ocorre o deslocamento dentro dessa reação. Belezinha, pessoal? Essas aí são as 2 aulas aí que eu vou colocar para vocês e até semana que vem. Qualquer dúvida aí, vocês mandam mensagem ou comuniquem aí que a gente entra em contato, tá bom? No grupo.